Graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, Lucas, do capítulo 19 ao capítulo 21, vemos interações e falas de Jesus confirmadas já em outros evangelhos, que já comentamos quando falamos a respeito daqueles textos que nós já lemos. E algumas coisas que nós encontramos apenas no Evangelho de Lucas, as quais vamos dar atenção a algumas. Mas antes, a respeito de passagens repetidas nos Evangelhos, é importante registrar que as pessoas tentam notar as diferenças entre um texto e outro, como se mostrasse algum tipo de contradição. Mas, em alguns casos, pode ser tanto uma outra interação usando um tema parecido, mas falando outra coisa, que diferente do que falou no evangelho, no outro evangelho, e cada evangelho registrou cada uma dessas interações, que seriam interações diferentes, ou na verdade pode sim ser a mesma interação, mas o olhar de cada um diferente para detalhes diferentes do evento todo em si. Às vezes as mesmas pessoas veem os mesmos eventos e todas elas podem falar exatamente a verdade sobre aquele evento, mas cada uma pode dizer um pouco mais a respeito de um ponto, um pouco mais a respeito de outro. Eu não estou falando daquela questão de mudar o evento, dizer coisas diferentes. Não estou falando que cada um está falando realmente o que aconteceu, mas não necessariamente todos vão falar exatamente das mesmas coisas, ainda que todos falem das coisas que realmente aconteceram. Cada pessoa pode ter um olhar diferente a respeito da situação. Então, as pessoas já tentam desacreditar o texto como primeira opção, falando de contradição, mas ainda há outras possibilidades para defender antes de tentar desacreditar sumariamente. Nas passagens inéditas que nós encontramos na porção recomendada para a leitura de hoje, nós destacamos o encontro com Zaqueu e o choro de Jesus diante de Jerusalém. Sobre Zaqueu, nós vemos a mensagem que os que são tidos como pecadores na sociedade, ele era um publicano e era visto como um pecador por aqueles que se achavam mais religiosos e mais direcionados às coisas do Senhor. Esses pecadores podem ter mais interesse a respeito de Jesus, mais interesse em saber a respeito de Jesus, do que aqueles que estão no caminho religioso já de fato. E nós aprendemos também que nossas observações a respeito da condição de pecadores das pessoas podem nos tirar a chance de novas conversões. Não devemos, claro, aceitar o pecado nem deixar de denunciar. Nós precisamos sim dizer o que está errado de acordo com a palavra do Senhor, mas de acordo com a palavra do Senhor e não de acordo com o que nós preferimos. Mas nunca nós devemos tratar um pecador de forma extremamente dura, porque pecadores somos todos nós carecemos da graça. Aqueles que já tiveram contato com a mensagem de salvação e vivem adequadamente essa mensagem, buscando a vontade do Senhor, são pecadores igualmente, apenas entenderam que carecem da graça, buscam por isso e podem a qualquer momento cometer erros como os outros que ainda estão longe do caminho do Senhor. E há aqueles que estão no caminho do Senhor, ou que entendem que estão no caminho do Senhor, mas que não vivem adequadamente de acordo com o que o Evangelho realmente recomenda. Vivem como as pessoas no mundo vivem e não dão testemunho realmente do que o Evangelho anuncia. Nós somos realmente diferentes. Não dá para negar isso. Isso não quer dizer que seremos chatos, seremos pessoas que estarão sempre irritando as outras pessoas por nossa própria vontade. A irritação pode acontecer mesmo que nós não queiramos fazer isso, mas nós somos sim diferentes. Nós não fazemos as coisas como todas as pessoas fazem. Se nós fazemos nas coisas sociais, nas questões políticas, nas questões de impostos, nas questões do trato comercial, de emprego, qualquer coisa. Se nós fazemos as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem, porque se não fizer desse jeito não tem jeito, e muitas vezes fazemos de forma até errada, como as pessoas que estão fora da mensagem do Evangelho fazem, que diferença temos nós? Que evangelho diferente é esse?
não faz sentido. Nós cremos na provisão de Deus. Então, não tem essa de que se não fizer desse jeito não vai acontecer, não dá certo. Ou eu creio que Deus está no controle e vai me dar a provisão, ou eu acredito que eu tenho que fazer o errado para ter a provisão. Não existe outra alternativa nesse caso. Nós temos que confiar realmente no Senhor. Então, pecadores somos todos. Tanto aqueles que não ouviram a mensagem, como aqueles que ouviram e vivem de acordo com a mensagem, como aqueles que ouviram e dizem que vivem de acordo com a mensagem, mas escolhem o que viver e não vivem todas as coisas. Todos nós somos pecadores. Agora, aqueles que estão no caminho, digamos, mais natural do caminho do pecado, aqueles que ainda não ouviram a mensagem, não buscaram uma vida diferente na presença do Senhor, bom, a esses nós anunciamos com o nosso testemunho, fazendo diferente, por isso que eu digo, o que vai adiantar simplesmente dizer eu sou evangélico, mas eu faço as mesmas coisas que as pessoas fazem no mundo, porque se não fizer desse jeito não resolve. Eu sou evangélico e vou fazer do jeito certo porque o Senhor proverá. E aquilo que o Senhor não permitir que aconteça, é porque Ele não quis que fosse daquela forma. Ele tem algo melhor para acontecer. Eu confio no Senhor e não na forma como eu vou agir para poder ter alguma coisa, porque todo mundo faz desse jeito, tem que ser... Não. Eu creio no Senhor, eu não creio na forma como eu vou fazer para ter alguma coisa. E dou testemunho disso, vivendo isso. Quando eu falho, e eu posso falhar, mesmo tomando todo esse cuidado, buscando realmente as coisas do Senhor, eu ainda posso falhar. Imagina se eu então começar a brincar com o pecado a todo momento, a todo instante. Não tem sentido fazermos isso. Nós precisamos dar testemunho de que realmente vivemos algo diferente a essas pessoas que ainda estão longe do caminho da salvação, do caminho do Evangelho. E anunciar, claro, não só anunciar, ter o nosso testemunho, mas anunciar, sim, a verdade do Evangelho, a verdade da salvação e da graça que temos no Senhor. As pessoas, em nome de deixar claro que não concordam com o pecado de alguns, ou com alguns tipos de pecado, acabam indo mais pelo caminho dos religiosos do tempo de Jesus, que eram cidadãos de bem e faziam tudo certo, os outros estavam errados e sumariamente já condenados por conta do seu erro. E as pessoas normalmente agem mais como esses religiosos dos dias de Jesus do que seguem pelo caminho que o Senhor mostrou. Jesus nunca se mostrou condescendente com o pecado. Ele sempre disse, vá e não peques mais. Mas da mesma forma, ele nunca se negou a estar junto com aquela pessoa que cometia pecado, para abrir nesse contato a chance da possibilidade de mudança. Precisamos acolher mais como Jesus e fugir do modo de agir dos fariseus, saduceus e outros tantos religiosos do tempo de Jesus, que muitas vezes acontece nos nossos dias. Nós temos que agir mais como Jesus, e diferente do que agiam aqueles religiosos daquele tempo. Ainda sobre Zaqueu, ele decide dar metade do que tem para aqueles que precisam e devolver 4 vezes mais se... guarde-o se ele defraudou alguém. Como ele era pecador, as pessoas já assumem que ele defraudou mesmo. Então, para ter toda essa fortuna toda que ele tinha, que ele está querendo dar só metade, ainda assim vai ficar com bastante, e vai dar 4 vezes mais se ele defraudou, então vai sobrar ainda alguma coisa para ele, tem que sobrar alguma coisa, então ele tem muito, não é verdade? Então ele realmente defraudou. As pessoas já assumem isso. Mas ele não diz que defraudou, e o texto não diz que ele efetivamente defraudou, apenas que, se isso aconteceu, ele vai devolver com um ajuste o que aconteceu de errado nesse momento, de ter conseguido algo de forma errada. Independente dele ter defraudado ou não, às vezes as pessoas param nesse ponto e já definem que ele defraudou, quando o texto não diz que existe a possibilidade, se isso aconteceu, ele vai agir da forma como ele sugere. As pessoas às vezes já param nesse ponto, sendo que esse não é o ponto principal. O ponto principal, nesse caso, é que ele mostra que não tem apego aos seus bens quando está diante da presença de Jesus. Ele prefere Jesus aos seus bens. É claro que antes ele se preocupava com os seus bens, senão ele não tinha tudo o que ele tinha. Então ele se preocupava antes. Mas Jesus causou um impacto tão grande na sua vida, que ele entende que não vale a pena ter tanto quanto ele tinha,
e que se algo foi conquistado de forma errada, era para ser devolvido com os ajustes ainda, para mostrar, não quero nada de errado nesse aspecto, porque se eu conseguir algo de forma equivocada, de forma errada, aquele que teria o direito de ter aquele dinheiro poderia ter feito também dinheiro em cima disso, ter feito render esse dinheiro de alguma forma, com vendas, colocando no banco, essa coisa toda. Então ele já define um juro, digamos assim, caso tenha defraudado as pessoas. Ele mostra que antes ele tinha apego aos bens porque ele os tinha, mas agora, com o encontro com Jesus, ele abre mão disso. Ele entende que vale muito mais a pena fazer a vontade do Senhor. É melhor sim abrir mão e ajudar outras pessoas que ter muito e só guardar para ter mais. Não é mera questão política, é questão realmente de entender que se nós temos mais, o Senhor nos deu com um propósito. Que nós saibamos então dividir, não por mera questão política, visão política, ou por aparência, para mostrar para os outros algum tipo de piedade, o que talvez seja tão ruim quanto ter apego ao dinheiro, fazer apenas para mostrar. Não, nós devemos fazer porque nós entendemos que o Senhor tem os seus planos e que tem os seus propósitos também para aquilo que Ele nos deu a mais. E que nós podemos, com isso, ser vasos usados pelo Senhor para ajudar a outros. E a respeito do choro de Jesus sobre Jerusalém, esse choro aponta para a tristeza, sim. Diante do pecado que ele observava que havia na cidade, da oferta de salvação que ele próprio apresentava e da consciência que ele tinha de que isso seria rejeitado. A Bíblia nos fala, nós já lemos a respeito disso, em Lucas mesmo, que a festa, a alegria no céu por conta de uma conversão. E a partir de uma atitude de Jesus, nós também vemos igualmente a tristeza pela falta da conversão. O Senhor providenciou tudo para que estivéssemos com Ele. Jesus se ofereceu e sofreu na carne todas as coisas que sofreu para que pudéssemos ter uma vida com o Senhor. E ainda assim, há os que não entendem, até debocham, não querem nem para si e ainda tentam convencer outros que é tudo errado, numa espécie de evangelismo ao contrário. E olha que alguns desses que fazem esse evangelismo ao contrário são até mais ousados na sua obra contra que muitos que falam a favor do evangelho. E não apenas são mais ousados, as pessoas que ouvem, às vezes não acham chato que a pessoa sempre repita que é contra, algo que é contra o evangelho, tentando desmerecer a mensagem do evangelho. As pessoas não acham isso tão chato, alguém ficar falando tanto disso. Agora, se vem o crente e começa a falar do evangelho, ele já vira o chato do pedaço. Mesmo que ele não seja chato a ponto de ficar insistindo o tempo todo, falando o tempo todo, ele apenas está ali. Em algum momento ele vai falar, o coração dele está cheio disso, a boca vai extravasar, ele vai falar em algum momento. Então, aqueles que fazem essa espécie de evangelismo ao contrário, falando contra a obra do Senhor, contra a Bíblia, acabam sendo mais aceitos e acabam até falando muito mais do que aqueles que são realmente convertidos à mensagem do Evangelho, porque já são tidos como chatos logo de cara e acabam e muitos nem querem ficar falando para não parecer chato. Nós temos sim que falar, temos, claro, que buscar discernimento no Espírito Santo, tomar cuidado, mas temos que aproveitar as oportunidades a tempo e fora de tempo. Temos que falar a respeito das coisas do Senhor e testemunhar com a nossa própria vida. Que nós estejamos, então, preocupados com anunciar, tanto através do nosso testemunho de vida, vivendo de acordo com a mensagem do Evangelho, mostrando que vivemos diferente, e não que somente vamos na igreja e dizemos que lemos a Bíblia, mas no fim fazemos todas as coisas como qualquer outra pessoa faz. Nós podemos fazer qualquer coisa que qualquer outra pessoa faça, mas nós temos que tomar cuidado para fazer as coisas de acordo com a forma correta, vivendo para dar testemunho de que confiamos no Senhor e não na nossa forma de agir para conseguir alguma coisa. Então nós devemos nos preocupar em dar esse testemunho, em viver essa mensagem e, claro, anunciá-la às outras pessoas também através da nossa fala, da nossa pregação e dizer a respeito da salvação que há em Jesus para que mais pessoas possam entender e aceitar essa mensagem, para que haja festa, alegria no céu. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.